Bem, boa tarde a todos. No segmento aqui do trabalho do nosso curso de Patologia de Construções, né? Hoje nós vamos receber aqui o doutor André Furtado, não é? Quase não saiu doutor pela proximidade, né, André, de vários cafés juntos. Então, às vezes, as formalidades elas ficam um pouco ali atravessadas, mas o André é investigador de pós-doutoramento da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e tem tido, pelo menos nos últimos anos, né, muitos trabalhos, né, na área de comportamento de alvenarias de enchimento, né? E hoje ele vai apresentar para a nossa turma, né, alguns dos trabalhos e falar sobre alguns exemplos, enfim, do seu percurso nessa área. Desde já, André, eu gostaria de agradecê-lo, né, pela disponibilidade, pela presteza e pelas rápidas respostas, né, em atender ao nosso convite. E lhe desejo aqui na verdade, uma boa apresentação, né? Sorte não precisa, que eu sei que você é um pesquisador altamente capacitado e gabaritado, né? Muito obrigado, Ezequiel. É com muito gosto que eu recebi o teu convite. É com muito gosto que venho aqui hoje apresentar alguns dos trabalhos que eu tenho estado envolvido ao longo dos últimos anos, tanto no âmbito do meu doutoramento, como também algum bocado do meu mestrado, da minha tese de mestrado. E quero também cumprimentar todas as pessoas que estão aqui a assistir a esta apresentação. Espero que gostem, espero que vos seja interessante este tema para, no futuro, continuarem a trabalhar nesta área, ou estimular até a curiosidade para pesquisarem um bocadinho, conhecerem mais um bocadinho o comportamento sísmico deste tipo de estruturas. Também disponibilizo-me para responder a todas as vossas dúvidas, quer seja no final desta apresentação, quer seja depois por via e-mail, num dia que vocês estejam a estudar mais um bocadinho. Se quiserem entrar em contato comigo, sintam-se à vontade. E pronto, vou dar início à minha apresentação, cujo título parece um bocadinho genérico, mas é mesmo esse o objetivo. Ou seja, é o comportamento sísmico de paredes de alvenaria de enchimento. E vou-vos dar aqui uma perspectiva geral do que é que está a ser feito, mas também quais é que são os desafios futuros, porque nós não devemos estar sempre só a olhar para o passado e para o presente, mas principalmente aprender com o passado e com o presente para olhar para o futuro. Porque é um bocadinho isso que as atuais gerações necessitam, é de preparar o futuro. E então, uma das perguntas que eu costumo fazer e que eu gosto de fazer, peço desculpa dos slides estarem em inglês, mas eu vou tentar fazendo sempre a tradução de tudo o que está aqui escrito. Eu vou falar devagar, que é para ficarem todos a compreender o que está aqui escrito, que é uma das perguntas que o investigador se deve fazer é se de facto conhece todos os efeitos que um sismo pode ter num edifício. Ou seja, nós temos um edifício, acontece um sismo, será que nós já conhecemos tudo sobre a resposta dos edifícios? E todos nós sabemos que hoje em dia os regulamentos são muito mais avançados, são muito mais desenvolvidos do que os regulamentos de há 10 anos atrás, de há 20 anos atrás. E o que nós temos a dizer é, se agora hoje em dia nós temos regulamentos mais exigentes, o que é que vamos fazer com o parque habitacional já existente, aquele que já foi construído com os regulamentos antigos, não é? São perguntas que devemos fazer e devemos fazer com preocupação. Porquê? Porque este parque habitacional já construído apresenta muitos problemas, muitas anomalias, e nós devemos ter conhecimento para corrigir, para minimizar e para mitigar todos os riscos que existam. Está bem? Depois existe uma pergunta, quando nós estamos a falar de alvenarias de enchimento. Alvenarias de enchimento, gostava de reforçar que a definição de parede de alvenaria de enchimento são aquelas paredes que nós utilizamos nos nossos edifícios de betão armado para divisórias, para dividir os espaços que existem nos apartamentos, nas casas, para conferir melhor característica térmica e acústica ao nosso edifício, e normalmente são consideradas elementos não estruturais. Todos os regulamentos que existem neste momento no mundo inteiro
a nível de regulamento de estruturas, de projeto de estruturas, todos consideram as alvenarias elementos não estruturais, ou seja, que não conferem qualquer tipo de capacidade de resistir ou suportar as cargas que atuam na estrutura. Será que isso é verdade? Eu vou-vos apresentar aqui uma série de slides e depois no final da apresentação quero que vocês me digam se acham verdade isto ou se concordam que devem passar a ser chamadas de elementos estruturais. Então, os conteúdos que eu tenho para a minha apresentação vão ser 4, de forma genérica, que é uma primeira parte em que vos vou apresentar a influência que as paredes da alvenaria de enchimento têm na resposta dos edifícios. Depois, vou-vos apresentar uma série de lições que foram retiradas de visitas que foram feitas a regiões onde ocorreram sismos muito fortes, entre as quais aquela visita ao Nepal que o professor Ezequiel vos falou no início da sessão, que eu tive a sorte de ingressar nessa missão, e vou-vos apresentar aqui algumas imagens que vos vão impressionar. E, finalmente, vou-vos apresentar as atividades que o grupo do Laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que eu tenho a sorte de ingressar, tem feito relativamente às paredes da alvenaria de enchimento. O trabalho de caracterização geométrica, ensaios de identificação dinâmica, ensaios de caracterização material, ensaios de caracterização do comportamento sísmico das paredes e depois, finalmente, um trabalho de modelação numérica, está bem? No final, eu irei tecer alguns comentários, algumas sugestões, alguns desafios, algumas provocações a todos vós. Começando pela influência das alvenarias de enchimento, o que é que nós temos observado? Quando nós temos paredes de alvenaria de enchimento nos nossos edifícios, as paredes, o que é que vão fazer ao edifício? Vão aumentar a rigidez e a resistência dos edifícios, ok? Isto é factual. Nós, quando fazemos uma análise de um edifício sem paredes e outro com paredes, nós verificamos que a rigidez aumentou, a resistência aumentou, as frequências naturais do edifício e os modos de vibração foram modificados, ok? A frequência natural vai aumentar, porquê? Porque a rigidez foi aumentada também e nós sabemos que a frequência natural é diretamente proporcional à rigidez da estrutura. Aumenta também a capacidade de dissipação de energia e vocês perguntam-me assim, professor, mas você acha que aumentando então a capacidade de dissipação de energia isso vai ser melhor para o comportamento sísmico do edifício? Não necessariamente. Porquê? Por causa deste último ponto. Nós verificamos que o comportamento das estruturas de betão armado fica mais frágil. E isso pode ser drástico para o edifício. Porquê? Porque pode levar ao colapso do edifício sem que exista um aviso, uma deformação que seja visível pelo utilizador. E isso é extremamente perigoso. No Laboratório de Engenharia Sísmica Europeu, foi feito um estudo onde foi estudado um edifício sem paredes e um edifício com paredes, como nós costumamos ter nas nossas cidades. Foram utilizadas paredes simples, utilizando tijolos cerâmicos de furação horizontal, com janelas. Temos aqui paredes com portas, paredes com janelas, com diferentes disposições das janelas. E foram feitos foram sujeitos a 2 sismos, com diferentes períodos de retorno. Um sismo com um período de retorno de 475 anos, mais baixinho, e um sismo mais intenso, com um período de retorno para um período de retorno de 975 anos. E nós temos aqui a diferença, temos aqui encarnado o perfil de deformação que ocorreu no edifício. Nós analisamos a deformação em termos de drift. O drift não é mais do que a diferença do deslocamento, uma diferença relativa a dividir pela altura do piso. Nós utilizamos esta medida para quê? Para quantificar e para poder comparar medidas de formas universais em termos de deformação, está bem? Assim, de uma forma muito simples. E então, nós analisamos aqui esta diferença que é muito significativa. Reparem que sem alvenaria, nós temos uma resposta deste género, ou seja, a deformação concentrava-se entre o piso 2 e o piso 3, mas considerando agora a presença das paredes,
nós verificamos que o piso 1 é que é o piso mais vulnerável. E nós perguntamos assim, então, mas nós quando fizemos o estudo sem paredes, era o piso 3, era entre o piso 2 e o piso 3 que havia o problema, e agora é o piso 1. Então, o que é que vai acontecer num sismo verdadeiro? Num sismo verdadeiro vai acontecer de certeza este segundo cenário. Porquê? Porque as nossas construções, os nossos edifícios de betão armado, têm paredes. E nós não podemos ignorar a presença destas paredes, está bem? Este foi o primeiro projeto a nível europeu que veio comprovar que as paredes têm um efeito muito forte no comportamento sísmico das estruturas. E depois nós traçamos, quando estamos a fazer o estudo do comportamento sísmico de uma estrutura, nomeadamente o estudo do comportamento, por exemplo, do primeiro piso, nós conseguimos traçar curvas de capacidade. O que é uma curva de capacidade? É a capacidade resistente do edifício para sofrer uma determinada deformação. E nós, quando comparamos a curva de comportamento de um edifício sem alvenaria, sem paredes, e a curva de comportamento de um edifício com paredes, é muito diferente. Reparem, temos aqui uma diferença muito grande em termos de rigidez inicial, em termos de resistência máxima, ok? Mas depois há uma coisa que eu gostava de vos salientar. Reparem que a curva aqui do edifício sem paredes, ela tende a estabilizar e a ter um comportamento mais ou menos uniforme. Enquanto que a resposta do edifício com paredes atinge a força máxima e tem uma queda abrupta. E é isto que nós não gostamos de ter nos nossos edifícios, está bem? Isto é um comportamento muito, muito normal, muito usual e que pode levar ao colapso do edifício. O edifício pode cair durante um sismo de forma repentina, de forma muito rápida. Ao longo dos últimos anos têm ocorrido muitos sismos, ocorrem sempre. Nós nunca poderemos pensar que nunca vai ocorrer um sismo. Não. O sismo vai ocorrer, só não sabemos é quando e em que instante. Até agora ainda não foram desenvolvidas ferramentas que permitam antecipar a ocorrência de um sismo, mas nós sabemos que vai ocorrer. E nós aproveitamos cada evento sísmico, cada terremoto, para, após o terremoto, irmos visitar, conhecer os danos que ocorreram nos edifícios, perceber quais é que foram os problemas que potenciaram o mau desempenho de cada um dos edifícios e para melhorar aquilo que está feito, aquilo que está construído e os atuais regulamentos com base nisso. Ocorreu em 2017 um grande sismo no México Central, no dia 19 de setembro, onde se verificaram que os danos principais nos edifícios de betão armado teve a ver com os pilares do edifício serem extremamente fracos devido ao tamanho da secção transversal dos pilares, ou seja, um tamanho muito reduzido dos pilares. Não existia praticamente armadura transversal, cintos ou estribos, como vocês queiram chamar, para conseguir confinar o nosso pilar, confinar o nosso betão. Uma pobre pormenorização e execução também dos pilares. Observamos também que a existência de flat slabs. O que é que são flat slabs? São lajes aligeiradas, são lajes que são muito usuais em Portugal e em muitos países. São aquelas lajes em que nós colocamos uns elementos pré-esforçados, umas vigotas pré-esforçadas, depois alguns elementos de aligeiramento e que permite-nos ter um piso extremamente leve, mas que é extremamente perigoso durante um sismo, está bem? Verificámos que o pounding também foi um efeito muito importante. O pounding é quando nós temos um edifício a vibrar durante uma ação sísmica e de repente choca contra outro, está bem? Verificámos que a propriedade dos materiais era extremamente pobre, o betão era muito fraco, o aço não era conforme a regulamentação exige, ou seja, também era de fraca qualidade. Verificámos que existiam muitos pilares curtos. O que é um pilar curto? É um pilar que tem um comprimento
muito reduzido. E esse comprimento muito reduzido faz com que exista irregularidade ao nível do elemento e que ele depois rompa por corte, por esforço transverso. E o que é que nós verificamos? Verificamos também que as irregularidades em termos de rigidez e de resistência devem-se à presença das paredes, à sua localização e ao número de paredes, que desencadearam mecanismos de soft story, ou seja, mecanismos de piso fraco e torção nos edifícios. Eu apresento-vos aqui algumas imagens de alguns edifícios que ficaram danificados após o sismo do México. Verifiquem que aqui na fachada do edifício faltam aqui paredes, começamos a ter aqui muitas fissuras, muitas rachinhas aqui nas paredes, e isso deveu-se à ação do sismo. Ou seja, os primeiros pisos sofreram muito dano, algumas paredes caíram, e tudo devido a não serem consideradas durante o projeto, durante o dimensionamento, durante o cálculo do edifício. Verificou-se também que os pilares de canto dos edifícios foram muito danificados. Porquê? Porque não estão devidamente dimensionados para sofrer esforços de corte tão elevados. E depois aqui à direita também, mais uma vez, o problema dos colapsos para fora do plano das paredes de alvenaria de enchimento. Isto tem sido um problema muito grande. Porquê? Porque uma parede, quando está sujeita a um sismo, tem uma ação ao longo do seu plano, mas quando é sujeita a uma ação perpendicular, ou seja, para fora do seu plano, a parede é cuspida, ela cai. E isso é extremamente perigoso porque pode matar pessoas, vai desvalorizar muito o imóvel, porque reabilitar, reconstruir é muito mais caro, e tem sido um grave problema durante os últimos sismos. Eu apresento aqui um vídeo em que vocês conseguem ver o comportamento sísmico daqui do edifício da direita. Deixem-me ver se consigo aqui colocar aqui a funcionar. Vocês conseguem ver o edifício a vibrar, ok? Ele está a ter aqui um mecanismo de tipo torção e conseguem ver aqui bocados de paredes a caírem. Isto é de facto assustador. Aqui em vídeo, imaginem o que é que acontece de facto quando estamos dentro do edifício ou nas imediações do edifício. Isto de facto é bastante assustadora. E depois temos aqui à esquerda a imagem do edifício já depois do sismo. Temos aqui uma série de paredes que caíram, ok? Temos aqui os pilares com muitas fissuras e o edifício ficou muito fragilizado após o sismo. O que é que eu gostava de vos dizer? Gostava de vos dizer que, de facto, os danos principais que se observaram nos edifícios de betão armado foram nas paredes. Paredes com fissuração diagonal, ok? Destacamento das paredes dos pórticos, ou seja, nós temos uma fissuração que é uma fissura que é aquela que está no contorno da parede, entre a parede e o pilar, entre a parede e a viga superior, entre a parede e o outro pilar, devido a estes terem comportamentos diferentes, logo têm capacidade de deformação diferentes, ok? E depois, o grande problema foi este colapso para fora do plano. As paredes foram cuspidas, está bem? E isto, de facto, foi assustador e motivou-nos para uma série de estudos para reforçarmos estas paredes. Aqui apresento mais um edifício que teve um fraco desempenho. Reparem, conseguimos ver as paredes a caírem durante o sismo no México. Foram muitas paredes com dimensões muito grandes. Estamos a falar de paredes com 5 metros de vão por 3 metros de altura. E todos estes sismos têm feito com que tanto os sismos na Europa, como na Ásia, como na América, têm feito com que o número de mortos vá aumentando cada vez mais, o número de desalojados vá aumentando cada vez mais e o número de perdas económicas em milhões de dólares aumente cada vez mais. E isto motiva-nos cada vez mais para trabalhar, para tornar as estruturas mais resilientes, mais capazes de resistirem a um sismo e para tentarmos mitigarmos para tentar mitigar o risco que existem nestas construções.
Então, de uma forma geral e com base nas visitas que fizemos ao sismo de L'Aquila em 2009, ao sismo na Itália, ao sismo de Lorca em Espanha em 2011, ao sismo do Nepal em 2015, ao sismo do México em 2017, nós podemos concluir que as paredes, normalmente, quando sujeitas a uma ação ao longo do seu plano, como vocês veem assim, uma ação para a direita e depois uma ação para a esquerda, porque a ação sísmica é uma ação cíclica, nós temos fissuração diagonal, está bem? É um tipo de fissuração muito comum. Temos também a separação da parede dos elementos estruturais, como disse há pouco. Temos o colapso para fora do plano, que se deve aqui a umas condições de suporte, de apoio da parede, ou seja, a parede está apoiada de forma deficiente. Porquê? Porque utiliza-se muito, normalmente, um apoio parcial da parede, ou seja, a parede fica parcialmente apoiada e outra parte da parede fica na parte exterior, não fica apoiada em nada, e isso faz com que ela fique mais vulnerável. Quando nós utilizamos paredes duplas, nós também verificamos que não existem ligações entre a parede interior e a parede exterior. E também não existe também ligação, qualquer tipo de ligação entre a parede e os elementos de betão armado que envolvem a parede. Está bem? E isto é um erro. Depois, existe um fenómeno que existe uma interação entre as ações sísmicas ao longo da parede, ou seja, para a direita e para a esquerda. Existe essa interação com as ações que são transversais, ou seja, que são para a frente e para trás da parede. Isso faz com que a parede fique extremamente vulnerável. Quanto maior for a ação horizontal ao longo do plano da parede, mais vulnerável vai ficar a parede para uma ação para fora do seu plano. Está bem? E mais provável é o seu colapso. Existe também um problema que existe, que é a existência de mão de obra muito fraca, ou seja, qualquer pessoa sabe dizer assim, eu sei construir uma parede, mas não sabe, porque existem formas diferentes de construir. Nós, quando construímos uma parede e chegamos aqui à fase final da construção da parede, existem diferentes formas de executar este fecho da parede. Existem pessoas que colocam argamassa, há pessoas que utilizam bocados de tijolos partidos para fechar juntamente com argamassa, há países que utilizam uns tijolos inclinados para fazer o fecho da parede, e há outros simplesmente que não fecham, que não colocam nada, praticamente não têm argamassa. E isso faz com que o comportamento das paredes seja muito diferenciado, está bem? E depois acontece isto, que é, de repente cai-nos uma parede, temos aqui o carro, temos aqui pessoas, morreram pessoas, perdemos o carro, perdemos a parede, perdemos o edifício, perdemos tudo. Está bem? O que é que era o mecanismo de pilar curto? O mecanismo de pilar curto é exatamente isto. Quando, por exemplo, nós temos aqui um pilar e tem uma abertura imediatamente ao lado, o que é que acontece? As aberturas fazem com que as ações de corte, ou seja, as forças horizontais, sejam transmitidas para zonas do pilar que não têm armadura transversal, ok? Zonas que não foram dimensionadas para terem armadura de corte. Isso faz com que ocorra uma ruptura por corte. Estas fissuras diagonais são rupturas por corte do pilar, ou seja, o pilar deixa de funcionar e de repente a carga que estava aqui neste pilar tem de ir para outros. Ou seja, nós tínhamos, por exemplo, aqui o pilar aqui central entrava em ruptura e isso significava que o peso que estava aqui teria de ir para este pilar da direita para o pilar da esquerda. E isto é extremamente prejudicial e vai levar muitas vezes até ao colapso do edifício. Está bem? Este chama-se o mecanismo de short column, ou seja, pilar curto. E depois existe uma coisa que é muito normal nas nossas cidades, é muito vulgar, nós encontrarmos edifícios que têm o resto de chão, ou seja, este piso ao nível da estrada, ao nível do pavimento, que são utilizados para lojas, garagens, passagem de pessoas e que não têm paredes. E depois os pisos superiores têm todos paredes, têm todos outro tipo de configuração. E o que é que isto faz? Faz com que exista uma grande diferença de
rigidez e de resistência, uma grande diferença entre o piso do resto do chão e os pisos superiores, ok? Isto vai desencadear o quê? O mecanismo de piso flexível, o tal mecanismo de soft storage, ok? Este é um tipo de mecanismo que é desencadeado por uma irregularidade em altura devido ao facto de não existirem paredes aqui no resto do chão, ok? Isto é extremamente importante. O que é que isto faz? Faz com que, se nós estamos a utilizar este modelo é um edifício sem paredes, que é o que é normal no nosso dimensionamento, nós calculamos as forças laterais e vocês conseguem ver aqui, ao de leve, forças de corte muito baixinhas, ok? Agora, quando nós temos uma construção real, ou seja, um edifício real, como é este caso aqui da esquerda, nós verificamos aqui no resto do chão que não têm paredes umas forças de corte muito maiores, muito superiores, ou seja, a exigência é muito, muito superior. O que é que isto vai fazer? Vai fazer com que a força sísmica que atua no edifício seja muito maior e pode levar ao colapso do edifício. Porquê? Porque estes pilares não estão preparados para resistir a tanta força lateral. Nós fizemos uma catalogação dos tipos de dano que podem existir nos edifícios de betão armado e nós catalogámos isto em 10 tipos de dano. 8 tipos de dano são associados aos elementos estruturais primários, ou seja, aqueles elementos que nós consideramos que são fundamentais à luz dos regulamentos de estruturas. Depois, um tipo de dano para os elementos secundários, como são o caso das varandas, como são o caso das escadas, e depois o último tipo de dano para os elementos não estruturais, ok? Nós estamos a olhar tudo, estes termos são à luz do regulamento de estruturas, está bem? O regulamento estrutural. Então o primeiro tipo de dano é associado aos estribos e às pormenorizações da armadura transversal dos pilares. Quantidade insuficiente, um desenho, uma pormenorização pouco adequada, que vai conferir pouca ductilidade aos nossos edifícios. Depois, o detalhe e pormenorização de todos os nossos elementos estruturais, quer seja em termos de comprimentos de amarração, escorregamento, adesão entre a armadura e o betão. Depois, verificamos que o dano tipo 3 é uma inadequada capacidade à flexão e ao corte dos elementos estruturais, quer seja dos pilares, quer seja dos nós viga pilar. Depois, um inadequado comportamento e resistência ao corte de nós viga pilar. Quando nós temos o encontro do pilar com a viga, nós temos de ter ali muita armadura transversal, muitos estribos, para garantir que fica bem agarrado e fica bem cintado e confinado o nosso betão, o nosso pilar, a nossa viga e o nosso nó. De outra forma, vai ocorrer a ruptura por corte, porque a ação lateral é muito forte e a força é muito forte e o nó pode não ter resistência suficiente para suportar aquele esforço. Depois, o dano tipo 5 é um mecanismo de viga forte, pilar fraco. O que é que acontece? O pilar vai colapsar e cai o edifício. O tipo 6 é um mecanismo de pilar curto, que já vos apresentei há pouco. Depois temos o dano 7, é um mecanismo de soft story, ou seja, o mecanismo de piso flexível. Depois temos a torção, está bem? O tipo 8 é o pounding, é o choque entre edifícios, a interação entre edifícios. Tipo 9, temos danos nas escadas, nas varandas, e depois temos o dano nas paredes, que já vos apresentei. O que é que nós verificamos? Verificamos que existe uma forte interação entre os elementos estruturais principais e os secundários com as paredes de enchimento. E depois existe um comportamento independente da parte dos elementos não estruturais das paredes, ok? E depois também temos um comportamento independente dos elementos primários e secundários. Tudo isto vai interagir com as nossas fundações e com os nossos solos debaixo dos edifícios. Extremamente importante nós não nos esquecermos disso, está bem? Depois, das principais conclusões que podemos retirar destes sismos recentes é que
a maior parte dos danos nos edifícios vem da parte dos elementos não estruturais, que são as paredes, ok? O pobre desempenho destas paredes pode causar elevadas perdas económicas e também mortes. E então este comportamento deve ser profundamente estudado e profundamente analisado nos nossos estudos e nos nossos regulamentos. Algumas construções, práticas de construções e preocupações que nós costumamos utilizar. Apresenta aqui a evolução das paredes que existiam ao longo da história da engenharia civil. Primeiramente, temos as tais alvenarias portantes, as alvenarias estruturais, em que temos paredes de pedra, paredes de tijolo cerâmico sólido. Depois temos a combinação de parede de pedra com parede de tijolo, ok? Isto tudo na década dos anos 40. Depois temos Frame System Structures, que são sistemas porticados de betão armado, ou seja, estruturas de betão armado com paredes, em que primeiramente tínhamos uma parede de tijolo cerâmico furado mais espessa, depois temos uma evolução para uma parede dupla, que é a parede de tijolo cerâmico mais espessa com uma parede mais estreita, depois temos duas paredes estreitas com uma caixa de ar, depois temos duas paredes com uma caixa de ar e isolamento térmico, e depois temos duas paredes, ou seja, parede dupla, com a utilização de um dos panos parcialmente apoiado, ok? É assim que têm evoluído as nossas alvenarias, as nossas paredes de enchimento, e principalmente também têm alterado o tipo de unidades de alvenaria. Primeiramente, nós verificámos o uso na década dos anos 50 deste tipo de tijolos cerâmicos, e hoje em dia, a partir de 2000, 2010, temos verificado dois tipos de tijolos, que são até chamados de blocos. São blocos de betão de furação horizontal, que têm propriedades térmicas e acústicas melhoradas, e também temos blocos cerâmicos com furação vertical, que também têm um comportamento térmico e acústico superior. A questão é que estes dois grandes grupos, têm um comportamento extremamente diferente deste grupo inicial. E nós temos de estudar e temos de caracterizar estes três tipos de alvenarias, ok? Existem muito poucos estudos realizados neste âmbito, existem muitos poucos ensaios experimentais e nós precisamos disso, está bem? No sul da Europa existe muito este tipo de tijolo, com cerca de 60% de furação, ou seja, estes furinhos totalizam 60% do tijolo. Utilizam-se normalmente paredes duplas ou paredes simples, sem ligação à estrutura, sem ligação entre paredes, utilização de correção de pontes térmicas, utilizando soluções pouco estáveis, e depois existe muito pouca pormenorização construtiva relativamente à execução dos diferentes tipos de pormenores nos nossos edifícios. E então, nós costumamos muito olhar para o nosso parque habitacional e vemos este tipo de edifícios. E perguntamos como é que estes edifícios se vão comportar quando vier um sismo. De facto, é uma pergunta extremamente importante. Aqui temos edifícios com este tipo de alvenaria, ok? Aqui temos, mais uma vez, este tipo de alvenaria, mas aqui já vos apresento uma combinação de blocos de betão com tijolo cerâmico, ok? Utiliza-se diferentes tipos. Ou seja, de repente estes edifícios que eram só betão armado, na realidade não é só betão armado, tem betão armado mais paredes. E aqui temos só edifícios com paredes, ok? De facto, temos uma variabilidade muito grande neste tipo de materiais. O que é que nós temos feito no nosso laboratório de Engenharia Sísmica e Estrutural? Temos feito a avaliação da vulnerabilidade sísmica de edifícios existentes, ou seja, da década de 50, da década de 60, com regulamentos sísmicos que eram utilizados na década de 80, ou seja, os primeiros regulamentos sísmicos, mas também segundo os atuais regulamentos europeus, que são os chamados Eurocódigos, e que abordam as novas construções. Nós estudamos no nosso laboratório, estudamos tanto a parte do sistema estrutural de betão armado, ou seja, dos elementos de betão armado, a pilar, a viga, fazemos estudos experimentais e fazemos estudos numéricos. Eu vou incidir também agora aqui na parte do estudo das paredes de alvenaria de enchimento, ok? Vou abordar os estudos que temos feito no âmbito da caracterização geométrica, no âmbito da caracterização mecânica, dos ensaios de vibração ambiental, ensaios sísmicos das paredes e depois também modelação numérica.
basicamente são 3 áreas bastante grandes, que é, primeiro, uma base de dados de edifícios. É extremamente importante nós termos o maior número de informação do que existe, ok? Para percebermos que o que estamos a estudar é o correto. Depois temos um grande pacote de trabalho experimental e depois este pacote experimental irá apoiar as modelações numéricas que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Começando pela caracterização geométrica, o que é que nós temos feito? Nós temos procurado, junto dos arquivos, junto dos gabinetes de projeto, junto das câmaras municipais, dos órgãos de governo, procuramos recolher informação sobre os projetos que existam de arquitetura e de estruturas para extrair o quê? Para extrair informação relativamente ao ano de construção, se foram calculados com regulamentos sísmicos ou não, qual é que é o tipo de utilização dos edifícios. Nós verificamos que a grande parte dos edifícios em Portugal datam entre 1965 e 1995 e que destes 40% não foram dimensionados com recurso a regulamentos sísmicos e que 73% destes são para uso residencial, ou seja, são para habitações. Destes projetos, nós retiramos informação sobre o número de pisos, sobre as áreas de cada piso, sobre a altura do resto de chão, a altura dos pisos superiores, se existem diferenças entre as alturas dos pisos. Depois, analisamos também as dimensões geométricas das paredes de alvenaria de enchimento, definimos as diferentes tipologias que existem para estas alvenarias, se existem alvenarias só com uma abertura, com 2 aberturas, se a abertura é uma janela, se é uma porta, ok? Depois fazemos a caracterização geométrica das suas dimensões, ou seja, nós analisamos este tipo de dados, as dimensões desde o pilar até à janela, desde a janela até à viga, uma série de medidas para perceber qual é que é a área das aberturas nas paredes, quais é que são as áreas médias ou as dimensões médias da sua largura, da sua altura, está bem? Que é para quê? Que é para nós, quando fizermos modelos em laboratório, nós percebemos que são modelos, são protótipos que de facto são representativos das construções reais. Depois avançamos para, depois de ter esta informação destas bases de dados de edifícios que estamos continuamente a alimentar, avançamos para o trabalho experimental. O trabalho experimental iniciou-se com recurso a ensaios de vibração ambiental. O que é que são ensaios de vibração ambiental? Nós temos, por exemplo, aqui na vossa imagem, vocês estão a ver uma parede de tijolo, ok? Aqui em volta nos elementos de betão armado, no pilar, na viga e no pilar. Colocamos uma série de sensores, que são acelerómetros, na parede. Estes acelerómetros são o quê? São dispositivos que medem as acelerações da parede, das acelerações transversais à parede, ou seja, para fora do plano da parede, e que permitem determinar ao longo do tempo de que forma é que as acelerações vão variando e que nos permitem o quê? Determinar a frequência da parede para fora do plano. Isto irá permitir calibrar os modelos numéricos, permitirá detectar o dano num cenário de pós-sismo e permite também comparar as diferenças que temos entre as frequências medidas em construções existentes e as paredes que construímos no laboratório. Foi realizado em 2017 um trabalho em que nós pretendíamos fazer a quantificação e a medição de frequências em paredes existentes em edifícios em construção. Ou seja, nós fizemos ensaio em mais de 20 paredes com diferentes tipos de configurações. Temos aqui paredes com um comprimento maior do que a altura, paredes praticamente quadradas, paredes com abertura, sem abertura, e verificámos que o primeiro modo de vibração, ou seja, o primeiro modo para fora do plano, a sua frequência variava entre os 15 e os 36 Hz. De facto, é uma variação extremamente grande. Como vocês veem, são resultados que dependem de muitos fatores, dependem das condições de fronteira da parede, dependem da relação entre a altura e o comprimento da parede, dependem da existência das aberturas. E depois, o que é que nós obtivemos? Obtivemos, de facto, uma grande dispersão de resultados. Aqui temos a relação entre o primeiro modo de vibração para fora do plano
e a relação entre a altura e o comprimento da parede. E temos aqui uma grande expressão. Nós precisamos de muitos ensaios para perceber se existe alguma tendência ou não. Até hoje ainda não conseguimos perceber a tendência que existe, mas estamos na procura disso. Depois verificamos que as aberturas, a existência de janelas ou de paredes, reduziam a frequência para fora do plano em cerca de 20% ou 40%. Depois, quando fomos ao Nepal, fizemos este tipo de ensaios em paredes que não tinham dano e em paredes que tinham dano devido ao sismo. Paredes com o mesmo tipo de geometria, com o mesmo tipo de materiais, e verificamos que o dano provocado pelo sismo, reduziu a frequência para fora do plano em cerca de 33%. Ok? De facto, é muito. E estes ensaios vão permitir fazer essa quantificação de dano, quanto é que é necessário depois reforçar a parede para restaurar ou melhorar até as suas características iniciais. Temos feito também a medição de frequências em construções, em edifícios que estão a ser construídos ao longo das diferentes fases de construção. Ou seja, numa primeira fase de construção, em que só temos a estrutura de beton armado, fomos lá, medimos as frequências do edifício, nas duas direções. Depois começaram a construir as paredes, os diferentes níveis das paredes, até que chegámos depois a uma fase do edifício em que todo o edifício já estava preenchido com paredes e verificámos que a evolução das frequências do edifício ao longo do tempo aproximava-se deste tipo de forma, ou seja, temos umas frequências mais elevadas no início da construção. Porquê? Porque a massa também é menor e à medida que íamos colocando massa, o edifício apresentava umas frequências menores. Agora vocês têm de pensar, não era só massa que estava a ser introduzida no edifício, era massa e rigidez conferida pelas paredes de alvenaria de enchimento. Por isso é que às vezes esta relação pode não ser assim tão linear. Depois, o que é que nós fizemos no nosso laboratório? No nosso laboratório nós fazemos o quê? Nós identificámos quais é que eram os tipos de tijolo mais comuns na nossa construção e depois avançámos para o teste de caracterização mecânica e material de paredes pequenas, feitas com tijolo cerâmico horizontal de furação horizontal, tijolo cerâmico com um bocadinho mais de largura, ou seja, com 15 cm de espessura, e depois paredes com bloco de betão. Fizemos ensaio de compressão simples, ou seja, aplicávamos uma carga uniformemente distribuída vertical, e verificámos que as paredes feitas com tijolo cerâmico tinham um comprimento frágil, tinham uma vasta dispersão de resultados. Ao invés, a parede com bloco de betão tinha uma resistência superior e tinha também uma variabilidade de resultados inferior. Fizemos também ensaios de compressão diagonal. O que é uma compressão diagonal? Nós rodamos a parede de 45 graus e aplicamos aqui uma força vertical que vai provocar aqui esta fissuraçãozinha aqui vertical, esta fissuração em escada, que é muito típica, e verificamos que as mesmas tendências do que observamos nos ensaios de verificação, nos ensaios de compressão vertical. Verificamos o quê? Uma maior dispersão de resultados para as paredes de tijolo cerâmico e um comportamento mais frágil também destas paredes. Fizemos depois ensaios de caracterização da capacidade resistente à flexão destas paredes. Fizemos ensaios de flexão paralela às juntas horizontais, ou seja, aplicámos aqui forças distribuídas que faziam com que a parede fletisse, ok? Tivesse aqui flexão, uma flexão a 4 pontos. E verificámos que esta flexão depende fortemente da adesão entre o tijolo ou do bloco de betão e a junta de argamassa, ok? Depois fizemos ensaios de flexão perpendicular às juntas, ou seja, aplicámos desta vez cargas linearmente distribuídas perpendiculares às juntas horizontais e verificámos este tipo de ruptura nos nossos provetos. O que é que eu gostava de salientar? Que, apesar daquelas observações todas que eu apresentei ali, que nem dou aqui muito destaque, eu gostava de dizer que estas paredes, as paredes de tijolo cerâmico, são muito frágeis, ok? São necessários muitos ensaios para conseguir aferir as suas propriedades geométricas, as suas propriedades mecânicas, porque são propriedades que são muito heterogéneas.
E, de facto, precisamos de caracterizar estas paredes para conseguir depois perceber qual é que é a sua interação com os edifícios, está bem? Depois, avançamos para uma vasta campanha de ensaios à escala real de pórticos de betão armado preenchidos com paredes de alvenaria de enchimento. Vocês aqui estão a ver um pórtico de betão armado, ou seja, 2 pilares e 2 vigas, aqui com uma parede de tijolo aqui no meio. Estamos a falar de um pórtico de dimensão de 4,80 m de comprimento, 3,30 m de altura. Foram realizados 9 ensaios em paredes em paredes sem reforço, paredes não reforçadas, paredes com tijolo, paredes feitas com tijolo cerâmico de 15 cm de espessura, uma argamassa tradicional, um betão e um aço também tradicional. Foram feitas 2 campanhas experimentais, uma campanha experimental em que nós ensaiámos a capacidade recente da parede aplicando uma carga para fora do plano utilizando airbags, e depois aplicando uma carga uniformemente também distribuída, utilizando atuadores pneumáticos. Esta já numa versão mais atualizada. Utilizamos 2 tipos de ensaios experimentais. Então, um ensaio com um airbag não é mais do que utilizar aqui um saco de ar na parte de trás da parede, ou seja, vocês estão a olhar para a parede de perfil. Utilizamos aqui um saco de ar em que nós enchemos com ar e esta vai aplicar aqui uma força na parede para fora do plano. E nós assim verificamos qual é que é a sua resistência para fora do plano, ok? Depois utilizamos aqui uns atuadores hidráulicos em cima do pilar, se quisermos aplicar o esforço axial nos pilares, está bem? Mais tarde, nós fizemos uma atualização deste sistema de ensaios para utilizar atuadores pneumáticos. Atuadores pneumáticos são atuadores mais pequeninos, que funcionam também com injeção de ar e que aplicam uma carga distribuída à parede. Mas que estes permitem que, se nós utilizarmos, se quisermos estudar paredes com aberturas, nós podemos facilmente desligar alguns atuadores e conseguimos aplicar estas cargas em paredes com aberturas, com janelas, com portas, ok? E, para além disso tudo, é um tipo de sistema de ensaio também mais robusto. Vocês conseguem ver aqui que estes atuadores estão entre uma estrutura de reação metálica que está ligada à estrutura de betão armado e que nos permite aplicar aqui a força sísmica aqui entre a estrutura metálica e a parede de tijolo. Ok? Isto é um sistema de ensaio novo, inovador a nível internacional e que nos tem permitido ensaiar muitas paredes, muitos sistemas muitas tipologias de paredes e agora fazer uma caracterização deste comportamento sísmico, está bem? Então, quais é que são o tipo de parâmetros que nós temos vindo a analisar? O tipo de carregamento, se é um carregamento monotónico, ou seja, se nós empurrarmos unicamente a parede, como é que ela se comporta, ou então se aplicamos carga e descarregamos a carga. Aplicamos carga e descarregamos a carga. Avaliamos também o efeito do dano prévio por uma ação no plano, o efeito da carga axial nos pilares, o efeito das condições de apoio da parede, se ela está totalmente apoiada, se ela está parcialmente apoiada, se foi utilizado o revoco, se foi ou não, e depois se houve variação da mão de obra ou se não houve variação da mão de obra. Para isso, utilizamos como paredes de referência a parede número 2 e a parede número 8, ok? Para o sistema de ensaio de airbags e de atuadores pneumáticos. Verificamos que a existência de carga nos pilares modificou o padrão de fissuração da parede, diminuiu a capacidade resistente da parede em 30%, a capacidade de dissipação da parede em 70%. A redução da largura de suporte do painel fez com que a capacidade resistente da parede diminuísse 59% e a capacidade de dissipação de energia de 55%. E verificou-se que o revoco aumentou a resistência da parede em cerca de 17%, apesar da sua capacidade de dissipação de energia ter diminuído 45%. O efeito principal que nós verificamos foi, de facto, a existência do dano prévio. O dano prévio, devido a uma ação sísmica no plano, fez com que a resistência para fora do plano da parede diminuísse cerca de 75% e que a sua dissipação de energia, essa capacidade diminui em cerca de 90%.
e verificámos que existia um comportamento extremamente frágil da parede, em que não existiu nenhuma fissuração, apenas a parede se comportou como um bloco rígido, ok? Como um corpo rígido. E verificámos tanto isto em termos de ensaio com airbag, como ensaio também com atuador pneumático, onde observámos para um nível de drift de 0,3%, uma redução de 30% da sua resistência máxima e de 44% da sua capacidade de dissipação de energia. E verificámos e ficámos a pensar, então como é que nós vamos resolver isto quando estivermos a fazer a avaliação da segurança de uma parede, como é que nós reforçamos este tipo de paredes? De facto, é um aspecto extremamente importante. Depois fizemos um estudo também muito engraçado, que foi selecionámos duas pessoas diferentes para construir a parede. Uma construiu a parede de cima e outra a parede de baixo. E verificámos que as paredes apresentaram um padrão de fissuração semelhante. Como vocês veem, temos aqui um padrão de fissuração trilinear, ok? São semelhantes. Mas a primeira fissura, por exemplo, a resistência correspondente ao aparecimento da primeira fissura variou em cerca de 54%, a resistência máxima das paredes variou em cerca de 29% e a dissipação de energia variou em cerca de 24%. De facto, a mão de obra é extremamente importante nas nossas construções, ok? Nunca assumam que as propriedades vão ser iguais, não vão. Existe uma variação extremamente importante. E depois também verificámos que a utilização de diferentes sistemas de aplicação de carga resultou numa variação também muito grande de resultados. Isto também pode ter sido devido também à variabilidade experimental e são necessários ensaios no futuro para esclarecer este fenómeno. Pode ter a ver com o tipo de aplicação de carga, temos ainda de estudar ainda mais. Claro que é isso que eu gostava aqui de reforçar. São necessários muitos mais ensaios para tentar extrair conclusões mais sólidas deste tipo de avaliação e deste tipo de análise da resistência das paredes. Uma segunda fase desta campanha experimental foi utilizar a técnica do reboco armado para reforçar as paredes quando estão sujeitas a uma ação sísmica. O que é que nós fizemos? Ensaiámos uma série de paredes utilizando uma rede de fibra de vidro para reforçar esta parede. Ou seja, nós tivemos este problema no ensaio original, tivemos uma parede que teve uma ruptura completa, ou seja, a parede colapsou, onde para um deslocamento para fora do plano de 37 mm tínhamos este tipo de dano, e depois, para o deslocamento superior a 37 mm, aconteceu isto. Ou seja, aconteceu o colapso total da parede. Esta é uma visão do nosso ensaio, ou seja, isto é o que nós vemos no nosso laboratório, e de repente, de uma hora para a outra, aconteceu o colapso da parede. Isto é o que costuma acontecer nos sismos, e é isto que nós queremos impedir. Então, como vocês viram no vídeo, tivemos um comportamento extremamente frágil, ou seja, de uma hora para a outra tínhamos uma aplicação de uma força de 37,96 kN e de repente ela caiu. Ou seja, um comportamento extremamente frágil. O que é que nós fizemos? Utilizamos uma rede de fibra de vidro que foi aplicada na nossa parede, ok? Depois utilizamos conectores, ou seja, conectores de aço metálicos para ligar a parede, para ligar a rede ao pilar, à viga, e utilizamos estes conectores plásticos para ligar a rede de armação à parede de enchimento. E o que é que nós verificamos? Fizemos novamente um ensaio, agora de uma parede reforçada, e verificamos que não ocorreu nenhum colapso e a parede teve um ótimo desempenho sísmico. O que é que nós verificamos? Verificamos que a resistência máxima foi 2 vezes superior, a sua capacidade de dissipação de energia foi 4 vezes superior e, principalmente, o colapso foi impedido. Aqui temos a diferença entre a resposta da parede reforçada com a resposta da parede original. De facto, temos aqui uma diferença muito, muito grande, ok? Agora vou-vos apresentar aqui um bocadinho só a nossa parte numérica, aqui para concluir a minha apresentação. Existem diferentes formas de modelar as paredes de alvenaria de enchimento. Existem macromodelos, são modelos mais simplificados, com recurso a modelos de barras, que nos permitem
simular o comportamento sísmico de uma parede de uma forma muito simples. Mas, no entanto, existem também micromodelos, que são modelações mais refinadas, mais detalhadas, que nos permitem ter uma análise exata do comportamento local das diversas paredes, do comportamento entre o bloco de betão e a junta de argamassa, ok? Mas só que são elementos que são tipos de modelações que exigem um esforço computacional, ou seja, maior exigência dos nossos computadores, um maior número de parâmetros para calibrar o modelo, e isso muitas vezes não é execuível, ou seja, não é permitido nos nossos gabinetes de projeto, ou seja, nos nossos trabalhos. Então, nós estivemos interessados nestas estratégias de simulação mais simplificadas, com recurso a uma biela, ou a 2 bielas, ou a 3 bielas, para desenvolver o nosso próprio modelo numérico. E então decidimos desenvolver um modelo numérico que tem por base 5 barras, 4 diagonais e um elemento central horizontal que permite simular, captar, simular o comportamento sísmico da nossa parede de alvenaria de enchimento. Para isso, nós aplicamos este tipo de modelo a uma série de casos de estudo. Foram analisados 3 edifícios, 2 edifícios do norte do país. Temos aqui Portugal, muito mais pequenino do que o Brasil, e temos aqui 2 edifícios no Porto, um edifício em Lisboa, com formas semelhantes, com características semelhantes, e fizemos um dimensionamento e uma comparação dos edifícios sem alvenaria e de outros com alvenaria. E era isso que nos interessava, fazer esta comparação entre os 2 tipos de sistemas estruturais. O real, que é paredes mais a estrutura de betão armado, ou só betão armado. O que é que nós verificámos? Fizemos uma análise das frequências e verificámos uma diferença muito grande. Temos aqui a percentagem de diferença entre os modelos sem paredes e os modelos com paredes. Verificámos que o primeiro modo de vibração com as paredes é desde 1.3 a 4 vezes superior devido à presença das paredes de enchimento. Verificámos que a rigidez lateral do edifício também aumenta 2 a 4 vezes e que existe mudança da direção do primeiro modo de vibração. E isso é extremamente perigoso, ok? Se traçarmos o espectro de resposta segundo o regulamento e compararmos com o período de cada um dos modelos que estudamos, nós verificamos que, se não considerarmos a presença das paredes, estes modelos numéricos situam-se aqui para bandas, para zonas onde a aceleração sísmica, a exigência sísmica é mais inferior. Quando assumimos a presença das paredes, nós verificamos que elas se situam aqui onde a ação sísmica é muito maior. Ou seja, pode ir até 2,5 vezes superiores. Nós andamos a subestimar, ou seja, andamos a negligenciar este aspecto que é extremamente importante. E depois verificamos que a diferença entre um edifício com paredes e sem paredes, ou seja, em cima com paredes, em baixo sem paredes, a diferença do comportamento do edifício é totalmente diferente. Aqui são as deformadas e nós conseguimos perceber que o comportamento é extremamente diferente e nós precisamos de corrigir isso nos nossos modelos numéricos, ok? Tanto a nível da deformação, como também depois a nível das forças de corte que incidem na nossa estrutura, ok? Verificamos que os drifts entre pisos, ou seja, as diferenças de deslocamento entre pisos, são também muito condicionadas pela regularidade que existe devido às paredes. Depois temos aqui também um acréscimo do esforço axial que ocorre nos nossos pilares e temos uma diferença também a nível da variação que existe nos pilares de canto, aqueles pilares que eu dizia que eram mais vulneráveis, é verdade, são mais vulneráveis e é devido à parede também das paredes de alvenaria de enchimento. Depois fizemos um update do nosso modelo numérico para considerar o comportamento para fora do plano, ou seja, nós mexemos nas propriedades deste elemento central. Este modelo numérico foi desenvolvido na ferramenta OpenSys e foi assumido um comportamento para fora do plano, ok? Nós fizemos com que a parede conseguisse simular o comportamento no plano, mas também para fora do plano. Assumimos aqui uma série de estratégias simples que eu vou passar aqui à frente porque são mais de detalhe, não faz assim muito âmbito, mas o que é que nós fizemos?
Fizemos com que a parede tenha um comportamento no plano, ok? E depois tem um comportamento para fora do plano. E depois ela vai tendo aqui um deslocamento do nó central, vai tendo um deslocamento ao longo da ação sísmica, e quando excede os deslocamento limite que nós assumimos para a parede, ela é removida da sua análise que nós estamos a fazer. Para isso, nós estudamos um edifício tipo de 8 pisos para perceber qual é que é a diferença entre considerar a estrutura sem paredes, entre considerar a parede, a estrutura com as paredes, mas apenas o comportamento no plano, e depois o comportamento combinado no plano e fora do plano. Utilizámos uma série de sismos para simular um evento sísmico a ocorrer nestes edifícios, e depois fizemos uma análise global onde estudámos a influência das paredes, mas também estudámos o comportamento sísmico de cada uma destas paredes, a nível do deslocamento, a nível da velocidade máxima atingida no evento sísmico, a aceleração máxima e assim sucessivamente. Verificamos que, quando fazemos o perfil de deformada do edifício para os 3 modelos, nós verificamos que o mais gravoso é esta curva azul. E esta curva azul é um modelo onde consideramos o comportamento no plano e fora do plano das paredes de alvenaria de enchimento. Verificamos que, para baixas ações sísmicas, as paredes foram protegendo o edifício, mas para maiores ações sísmicas, as paredes fizeram com que o edifício caísse. E isso é extremamente importante de analisar. Ou seja, nós não podemos ignorar as paredes nos nossos edifícios e devemos considerar a contribuição do comportamento para fora do plano para a análise dos edifícios, está bem? Ou seja, aqui está o que eu estava a dizer, ou seja, para baixas intensidades nós temos baixas deformações, para altas intensidades nós temos altas deformações. Depois traçamos curvas de vulnerabilidade sísmica. O que é estas curvas de vulnerabilidade? É a probabilidade de ocorrer um diferente estado de dano para os diferentes tipos de modelo ao longo de diferentes ações sísmicas. Ou seja, quanto maior for a ação sísmica, maior é a probabilidade de ocorrer um dado tipo de dano, ok? E nós verificamos que para o estado de dano de colapso ou de colapso parcial, o modelo onde era considerado o comportamento das paredes, o comportamento combinado no plano e fora do plano, era o modelo mais vulnerável, ou seja, era a configuração que era mais vulnerável. Se nós não considerássemos aquela estratégia de modelação, nós não teríamos identificado esse problema. O que é que isso acontece? O que é que isso faz? Faz com que uma incorreta avaliação da vulnerabilidade sísmica faz com que possamos ocorrer no colapso desta estrutura quando ocorrer um sismo. Aqui estamos a olhar para uma escola que colapsou no sismo do Nepal em 2015, ok? Depois fizemos um estudo do efeito dos sismos no espectro de piso devido à presença das paredes de enchimento, ou seja, as paredes introduzem uma alteração na forma do espectro de resposta de piso. Verificámos que também qual é que é o espectro das acelerações das paredes, das acelerações para fora do plano, para perceber se estão dentro ou se estão próximo do período da estrutura ou se afastam um bocadinho do período da estrutura. Verificámos que o período da estrutura andava aqui nesta zona, o período para a ação sísmica ser máxima nas paredes andava para períodos mais inferiores. E como conclusão, e para encerrar esta apresentação que já ficou um bocadinho mais extensa, eu gostava de passar estas mensagens, que na avaliação dos edifícios existentes e no dimensionamento de novos edifícios, deve ser considerada a presença das alvenarias de enchimento, deve ser dada particular atenção à existência de irregularidades entre o primeiro piso e os pisos superiores, ok? Temos de ter particular atenção ao comportamento para fora do plano das paredes, que pode resultar no colapso e na morte de imensas pessoas, nas perdas materiais, nas perdas económicas, e devem ser reforçadas as paredes para evitar este colapso para fora do plano. E como desafios futuros, eu diria que a introdução de algoritmos inteligentes, nomeadamente o machine learning, para avaliação da vulnerabilidade sísmica do parque habitacional existente, eu acho que é o próximo desafio,
porque não adianta estarmos a avaliar apenas um edifício, estamos a avaliar a cidade, uma região, um estado, um país, e isso tem de passar por aí. Desenvolver soluções de reforço, não só sísmico, não só energético, ou seja, não só térmico, mas soluções combinadas, soluções híbridas. E utilizar materiais sustentáveis para reforçar as nossas paredes de alvenaria de enchimento. Gostava de agradecer a uma série de pessoas que estão aqui, a uma série de empresas que nos apoiaram ao longo destes últimos anos, que sem eles não teria sido possível realizar este trabalho, e apresentar aqui o nosso laboratório e agradecer a todos a vossa atenção e pedir desculpa por me ter excedido um bocadinho mais no tempo. E pronto, dou por concluída a minha apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, André. De fato, foram muitas informações, né? Acho que foi bem interessante, né? Porque dá para ter uma visão bem panorâmica da área. É um assunto novo, né? Um assunto que para muitos aqui deve ser talvez o primeiro contato, né? Com essa área, mas é um assunto bastante interessante e que, inclusive, né? Aqui no Ceará, né? Fruto da parceria, né, entre a UFC e a FEUP, né, nós já temos aí uma escola de sísmica, né, feita aqui por alguns alunos que tiveram lá, né, tem o Paulo Filho, que vai fazer a defesa do doutoramento agora dia 24, né, tem mais dois outros alunos que também ingressaram agora, né, na verdade 3, né, nós aqui do outro lado também estamos trabalhando nessa parte de caracterização dinâmica e de vulnerabilidade sísmica do patrimônio histórico. Então, eu acho que acabei, né, por nem falar um pouco da parceria, né, que existe entre as nossas instituições, mas a UFC e a FEUP, né, ela já tem um histórico aí de colaboração e a FEUP, né, tem transferido muito esse conhecimento, né, para cá, para o nosso estado, né? Apesar de nós não falarmos tantos de sismos, né, e haver uma certa cultura de que os sismos no Brasil eles são muito pacíficos, né? A gente sabe que não é bem assim. Existem regiões, né, como a região ali tem uma região do Paraná, esqueci agora o nome da cidade. Eu estou péssimo, né, para lembrar das coisas. Mas em que a sismicidade é bastante elevada, né? Aqui mesmo no estado do Ceará, a região de Sobral, ela tem uma falha sísmica, né, que de tempos em tempos tem-se alguns eventos, né, no Rio Grande do Norte, nós também temos eventos sísmicos, né, de intensidade até consideravelmente alta, né, enfim, eu acho essa uma escola, né, muito assertiva e que, com certeza, para quem trabalha nessa área de reabilitação, é fundamental não só, né, conhecer a área, ter uma noção de como é que essas estruturas se comportam sobre esses comportamentos, né, de vibrações e ter esse entendimento, né, de como também reforçá-los, né, como é que se faria no caso da reabilitação. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas obviamente eu vou abrir aqui para os alunos, né, quem quiser deixar aqui sua pergunta, pode fazer. André, eu ia te perguntar como é que nós podemos, né, poderíamos reconhecer padrões de fissuração, né, por vibração, né, efetivamente por efeitos sísmicos num edifício, né? Eu sei que você falou ali muito rapidamente, mas eu fiquei com essa dúvida, né, de como é que a gente reconhece uma... Sim. Primeiro, nós temos de conseguir identificar, através deste tipo de ensaios de identificação dinâmica, devemos conseguir identificar quais é que são os modos da parede. Nós temos um primeiro modo predominante, mas depois temos modos de segunda ordem, onde permitimos excitar a parede em diversas localizações. Se nós fizermos esse tipo de ensaios em paredes sem dano e depois com paredes com dano, nós depois vamos verificar no espectro de frequências qual é que foi o modo que foi mais afetado pela ação sísmica. Se nós verificarmos que, por exemplo, o primeiro modo da parede ficou mais reduzido, significa que o dano vai estar mais incidente na zona central da parede. Se nós, por exemplo, estamos a falar do modo antissimétrico, são as zonas junto aos bordos, tanto superior como inferior, que vão estar mais danificados. Isto tem a ver um bocadinho com a correlação entre cada modo de vibração e a sua forma.
e depois verificar de que forma é que este modo vai reduzindo e vai ficando afetado pela ação sísmica. Mas isto é um método que ainda está em desenvolvimento e que ainda está a ser validado e que carece ainda de mais ensaios experimentais para conseguirmos avaliar. O nosso objetivo é que em sismos no futuro nós consigamos depois disso avaliar com ensaios simples de que forma é que a parede precisa de reforço ou não. Entendi. E em termos assim dos sismos que vocês já analisaram, relativamente aos padrões de fissuração, vocês observaram que tiveram alguma região, né, que as fissuras, né, elas foram mais centradas, né, mais localizadas naquela região do edifício? Normalmente os tipos de as fissuras ocorrem nos primeiros 3, 4 pisos. É onde a ação sísmica é maior e é onde se ocorrem maior tipo de danos. Mas isto não depende só, não é linear. Porquê? Porque depende das irregularidades dos elementos estruturais, ou seja, das irregularidades das secções dos pilares. Se ocorrer uma irregularidade entre pisos muito grande, de certeza que vai haver dano nessa zona, porque há uma transição de rigidez, uma diferença de rigidez muito grande, e a ação sísmica vai para aí, as forças vão todas para aí, vai haver dano nessas paredes. Por isso, depende de edifício para edifício e depende também do método construtivo das próprias paredes e do tipo de alvenaria. Ou seja, há muitas variáveis aqui em jogo. Não consigo dizer assim uma resposta assim certa, mas diria que os 2, 3 pisos devem ter dano de certeza. Muito bem. André, em relação ao nível de vibração, né? Qual é o nível de magnitude aqui de vibração que nós estamos falando? A partir de quando é que nós precisamos ficar atentos? Eu sei que isso tem uma relação direta, né, com a qualidade da edificação. A gente sabe, né, que quanto menos sofisticadas, maior o tipo de dano, né? Mas você conseguiria fazer assim Eu diria que as estruturas da década de 50, 60, a partir de 0.15G, 0.20G, já começam a ser perigosas. Já começam a apresentar muitas vulnerabilidades. Os regulamentos exigem diferentes tipos de ação sísmica de projeto. Depende de sítio para sítio, depende do solo, depende de muitas características. Mas eu diria que as construções da década de 50 para uma ação sísmica moderada, 0.2G, já começa a apresentar um risco muito considerável. Muito bem. E uma última pergunta minha, né? Você falou do método de intervenção, né, para reduzir os impactos de sismos, né, nesses edifícios e também reduzir consideravelmente o colapso dessas paredes. Em termos, né, de como é que seriam feitas essas intervenções, eu vi ali que no seu trabalho você mostrou que a colocação de telas, né, e alguns Sim. Eu posso mostrar aqui. dessas telas, você acaba reduzindo consideravelmente, mas a minha grande pergunta é como é que nós faríamos, né, para termos essa aplicação na prática, né, na construção existente. Não, basicamente aplicarias estas redes ao longo das fachadas do edifício. Ou seja, tu aplicarias esta rede ao longo da fachada do teu edifício, fixando a rede aos teus elementos estruturais, à parede, ao pilar e às vigas, ok? Os pilares ficariam, então, com a rede fixa, as vigas ficariam com a rede fixa, e depois utilizarias conectores, estes elementos aqui plásticos, para ligar o material da rede à parede, e depois isto garantiria-te que se viesse um sismo, de certeza que a parede não cairia, está bem? E nós também já temos já resultados em que o desempenho também da própria estrutura de betão armado também melhora e também o nível de dano é menor. Por isso isto é uma solução extremamente barata e que muitas das vezes são feitas intervenções apenas para conferir melhor eficiência energética, ou seja, melhor comportamento térmico dos edifícios, mas estas intervenções devem ser acompanhadas também de um reforço estrutural das paredes.
que é para impedir que estas paredes caiam, porque não vale nada ter um edifício energeticamente muito bom, mas se ele cair, não vale nada, não é? Sim, aqui no Brasil, a minha última pergunta, tá? Aqui no Brasil, nós temos um costume, né, de colocar o telamento ali na região entre o pilar, né, e a viga, Sim. passando um pouco para a alvenaria, né? Não chega, é como se fosse um telamento ali para reduzir aquelas fissuras de dilatação entre o pano de alvenaria e o Mas elemento. o segredo é estender giz à parede toda. Ou seja, fazer isso, que está puramente, se vocês só estão preocupados com as fissuras provocadas pela expansão e pela dilatação dos próprios materiais. Aqui a tua preocupação seria toda a parede e todos os elementos estruturais, pilares e vigas, ficavam todos cobertos pela tela. Ah, entendi. Tudo bem. Pessoal, temos alguma pergunta que vocês gostariam de fazer ao André? Aproveitem, a hora é esta. Sem Boa medo. tarde, André. Boa tarde, boa tarde. Eu sou a Carol. Na verdade, eu não tenho uma pergunta, né? Na verdade, é mais um comentário, né? Que eu achei bem interessante o assunto e fiquei refletindo que aqui no Brasil, né? Especificamente aqui no Ceará, acredito que o pessoal que trabalha, né, com os projetos estruturais não se atentam, né, para esse tipo de problema. No entanto, isso também me fez lembrar que acredito que aqui na cidade de Sobral, que é aqui uma cidade, né, uma cidade do interior aqui do Ceará, já tem registros, né, de abalos sísmicos. E isso faz com que essa palestra, né, desperte essa questão, né, de que a gente realmente existe essa preocupação e que ela deve ser levada, né, em consideração. Exatamente. Tal como o professor Ezequiel disse, imagina, o Brasil não é conhecido por ter uma ação sísmica, uma perigosidade sísmica muito elevada, mas existe alguma coisa. E existindo uma falha, o sismo vai acontecer de certeza, só não sabemos quando, nem o instante em que vai ocorrer. E nós temos de estar preparados para reforçar os nossos edifícios, que foram dimensionados com regulamentos muito fracos. Na altura era o conhecimento que havia, hoje em dia já há muito mais conhecimento, então os regulamentos são melhores. E então temos de saber intervir. E muitas das vezes o nosso problema é não sabermos intervir com o que existe. Só sabemos fazer dimensionamento de edifícios novos. Mas a nossa preocupação tem de ser os edifícios que existem. E apesar de vocês terem aí uma sismicidade baixa ou até mediana, vocês devem procurar reforçar estes edifícios de forma a que, se isso um dia ocorrer, não vai danificar os vossos edifícios, não vão danificar as vossas paredes, não vão danificar os vossos pilares e vai tudo continuar igual e não há perdas económicas nem há perdas humanas, que é o mais importante. Tudo bem, mas alguém gostaria de fazer uma última pergunta, pessoal? Estão todos assim muito envergonhados. Estão tímidos. Exatamente. Bem, André, muitíssimo obrigado pela participação, né? Realmente foi uma palestra, né, ao estilo seu. Né? É realmente um prazer, né, trocar esses momentos de experiências, né, contigo, né, especialmente por nós termos sido colegas de doutorado, né, e agora nos encontramos aí na própria atuação profissional, né. É muito gratificante, né, nós encontrarmos os colegas e percebermos, né, que estão bem, que estão também trilhando um caminho bastante promissor, tanto na pesquisa quanto no ensino e na extensão, né. Eu não preciso, né, dizer da relevância dos trabalhos que vocês têm desenvolvidos, né? E, enfim, mas fica aqui o nosso agradecimento, tá? E sempre que você quiser nos trazer novidades, as portas estão abertas, nós somos sempre muito bons ouvintes. Sim, olha, agradeço-te do fundo do coração o teu convite, agradeço o interesse pelo trabalho que eu tenho vindo a fazer, que nós temos vindo a fazer aqui na faculdade, e ainda é um gosto ainda maior ser numa aula de um colega, de um amigo de faculdade, ainda torna tudo um bocadinho mais especial e faz-me lembrar que de facto já é um caminho que tem vindo a ser feito ao longo já de vários anos,
e que de facto é isto, é conhecimento, é trocar estas impressões, é trocar estas experiências que nos fazem, pronto, ter vontade e ter curiosidade para avançar mais no conhecimento, e terei de certeza todo o gosto em mal nós tenhamos mais novidades de partilhar com todos vocês, e aproveito esta oportunidade para convidar todas as pessoas que, quando quiserem vir visitar o nosso laboratório, a nossa faculdade, terei todo o gosto em receber, em fazer uma visita com todos. O vosso professor já conhece bastante bem, já foi aluno e ainda é aluno sempre, será sempre a casa dele, e poderei apresentar-vos e também ser um dia até a vossa casa, se vocês pretenderem conseguir continuar os vossos estudos, continuar a fazer, por exemplo, um doutorado. Terei todo o gosto em receber e em ser vosso colega. Muito bem, muito obrigado, André. Muito obrigado. Até à próxima. Até a próxima.